Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista, mais um episódio desse programa que a gente traz casos reais a vocês, mostrando a evolução daquela relação de trabalho e qual foi o momento ápice em que a pessoa não aguentou mais e procurou ajuda de um profissional, procurou ajuda de um advogado, para buscar justiça, para buscar a reparação de tudo aquilo que ela entregou, de todo o suor que ela entregou de trabalho e que não foi devolvido igualmente. E o caso de hoje eu escolhi diante de uma fatalidade, infelizmente. Esse nosso cliente, a gente entrou com a demanda, mas infelizmente uma semana após soube do seu falecimento. Então eu falei, pô, tem que ser o caso de hoje, tem que ser uma homenagem, eu quero deixar guardado esse vídeo, esse caso, para a posteridade. Obviamente não vou dizer o nome dele, a gente vai guardar o sigilo. Vou dar o nome de Patrício, lembrando aqui, homenageando também parte a minha mãe, que o nome dela é Patrícia. E aí, o nome do nosso cliente hoje vai ser Patrício. E o nosso cliente era um rapaz, um cara extremamente inteligente, já era um idoso. E casos de idosos mexem muito comigo, porque durante boa parte da minha vida, aí, durante 10 anos, eu morei junto da minha avó. Fui o último parente ali a estar junto com ela, era uma pessoa de idade, então eu tinha que estar ali com ela para fazer companhia, para ajudar, contribuir no dia a dia. E a rotina com o idoso é diferente. Eles são pessoas que, inclusive, boa parte deles, né, tem uma certa carência e, por conta disso, acabam se colocando em situações de trabalho muito agressivas, muito mais agressivas e são muito mais tolerantes. Então, se você tem um idoso que trabalha, um avô, um pai idoso que trabalha, pergunta para ele do dia a dia de trabalho. Eles são pessoas muito inteligentes, muito sensíveis, então normalmente eles tendem a esconder situações. Não é a primeira pessoa idosa que a gente atende, atendeu várias. E por querer se sentir vivo, por querer se sentir parte de algo, né, ainda útil, eles acabam permitindo que algumas coisas aconteçam no contrato de trabalho, fazendo com que aquela pessoa que está empregando aquele idoso acaba agredindo verbalmente, sendo muito mais ríspido do que seria com o adulto. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos idosos quando eles estão no meio de trabalho. Até porque eles imaginam a seguinte situação: se ele sair daquele trabalho, qual outro trabalho vai contratar ele agora nessa fase idosa? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de pessoas idosas em contrato de emprego. Se você é alguém que conhece um idoso e está num contrato de emprego, tome cuidado, chegue mais perto, pergunte para ele sobre a relação de emprego, faça ele se sentir confortável para se abrir, né, para relatar, porque a gente já teve diversas situações aqui de idosos que quando relatam a situação no ápice, na gota d'água, né, a gente descobre ali uma carrada, uma cadeia de eventos muito impróprios, que não seriam feitos contra o idoso, mas contra um adulto, mas são feitos contra o idoso porque as pessoas sentem essa vulnerabilidade e ele sente essa necessidade de fazer parte. Idosos muitas vezes aceitam empregos com salários menores, aceitam carga horárias e mandamentos maiores até que pessoas adultas por conta dessas circunstâncias de vulnerabilidade, por querer fazer parte de algo. Nem todo idoso tem a possibilidade de ter um hobby, né? Então alguns o trabalho ainda é uma necessidade. Somado a isso, ainda tem a necessidade de fazer parte, porque idosos, as pessoas não têm muita paciência com o tempo deles, né? Mas nesse caso aqui a gente estava falando de um idoso altamente inteligente, ativo, mas que não estava ileso dessas circunstâncias, dessas agressões verbais, dessas circunstâncias de perseguição. O idoso também tem algumas circunstâncias em relação a perfeccionismo, ele quer fazer tudo direitinho, com paz, e para ter um melhor resultado, né? Quer entregar o melhor. A gente já teve circunstâncias aqui de idosas, por exemplo, na cozinha. Uma idosa na cozinha, minha avó era famosa por cozinhar de uma forma absurda, grandemente bem, ensinava todas as pessoas que ela contratava a cozinhar, porque ela sabia fazer de tudo. E é um trabalho, por exemplo, que normalmente o idoso consegue
ocupar de uma maneira muito melhor do que uma pessoa que não tem esse repertório. No entanto, a gente tem essas circunstâncias de excesso, de briga, vai que ele erre alguma coisa, ele não quer errar, ele tem um tempo, e a cozinha às vezes tem outro ritmo. Então, tudo isso a gente tem que ter o devido cuidado para cuidar dessas pessoas, para que elas possam ser acolhidas e não ficarem à margem, né, um silenciamento ali dentro do trabalho, em troca de estar num lugar de pertencimento. Então, muito cuidado mesmo com o idoso. E nessa circunstância aqui, a gente está falando de um idoso que tem muito repertório mesmo. Quando eu estava fazendo o atendimento dele, por muitas vezes ele falava o que devia ser feito, falava os documentos adequados de uma forma diferente de outras pessoas que têm informações de chat GPT. Ele tinha aquela informação por experiência. Mas ele não veio até a gente no primeiro momento de injustiça que ele viveu. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ganhava um salário fixo, mas ganhava também um salário variável. E esse salário variável dependia das licitações que ele vencia. Então ele era alguém que ficava ali fazendo o meio de campo entre licitações em que a empresa competia. Licitações, para quem não sabe, é uma competição para se tornar fornecedor de algum empreendimento público, por exemplo. Então, o empreendimento público é comprar cadeira. Aí a gente vai lá como empresa fazer a melhor oferta para ser o vendedor dessas cadeiras para o empreendimento público. Eles necessitam de um rito que a gente chama de licitação, que é um concurso para ver quem vai ser o vendedor, né? Porque senão a gente teria aí claramente diversos desvios de verbas, patrimônios, muito da corrupção está nesse meio de licitação. Então, ele fazia parte de uma empresa privada que visava vencer concursos licitatórios, entregando bens, entregando alguns produtos, em troca, obviamente, do valor ali que o governo, aquela secretaria está querendo pagar por aquele produto. E tu tem que competir com outras empresas e verificar, por exemplo, se as outras empresas preenchem os requisitos e se a tua empresa que está competindo preenche os requisitos. Então, a gente está falando de uma pessoa que tinha uma habilidade jurídica, uma leitura jurídica muito forte e uma experiência muito grande, porque já está na terceira idade. Então, a gente está falando aqui de alguém que, quando a gente conversava, realmente falava com repertório, não a partir de uma pesquisa simples e rápida. E por muitas vezes, ao vencer várias dessas licitações, as comissões que eram definidas a eles não chegavam. Então, aquele valor que era combinado, que ele recebia pelo valor da licitação, não chegava até ele no tempo que deveria chegar. Então, chegava em atraso. Recebia um valor semanal ali, que era somado para pagar as custas comuns, mas aquilo que ele vencia, se dedicava, trabalhava, que era o maior resultado para ele, que podia modificar o salário dele para um valor maior, não chegava no momento oportuno. E ainda assim, ele não procurou a gente de imediato em relação a essas questões. Então não foi aí que a tolerância dele interrompeu. A outra questão também que era muito comum no contrato dele é que ele trabalhava basicamente todo dia. Tá? Então trabalhava todo dia, respondia em diversas horas distintas. No entanto, isso estava ali dentro do que ele combinou para sua atribuição. Então não lhe incomodava. E aí, de novo, levando em consideração a questão da fase já avançada da vida, é uma pessoa que busca engajamento, busca se engajar e fazer parte de algo e se sente valorizada ao fazer isso, né? Então ele tinha uma questão de valor. Então essa questão de jornada nunca foi algo que o incomodou. E ele tratava com diversas pessoas, porque às vezes para vencer uma licitação após vencida, tem que entregar os bens, né, conversar ali com as pessoas responsáveis, e sempre pessoas de dentro do governo, dentro de uma prefeitura, dentro de um ente estatal, e ele fazia essa troca muito bem, fazia essa ponte. Dentro dessa relação, inclusive, que estava sem vínculo de emprego reconhecido, ou seja, estava em contrato informal. Então ele recebia em atraso as comissões pelas vendas e resultados positivos, ele não tinha o vínculo formalizado na carteira de trabalho, tinha jornadas diferenciadas, trabalho diário,
às vezes ao fim de semana, e ainda assim não foi isso que fez ele procurar a gente. No fim das contas, já antecipando a vocês aqui o que foi a gota d'água para ele, faz muito sentido para muitas pessoas. É a gota d'água, é uma gota d'água comum a muitas pessoas, que está no acordo, né? É naquilo que foi acordado entre a gente, não sai caro, né? O que está acordado não sai caro. Acho que não é essa frase não, mas é alguma coisa por aí. Então, o que aconteceu? Em determinado momento em que ele fez uma grande venda, a empresa chegou e falou para ele assim: olha, o percentual sobre essa venda vai ser diferente. Não fazia sentido, a gente já tinha combinado. Combinado não sai caro. Então a gente já tinha combinado qual era o meu salário. Eu já estou recorrentemente recebendo esse salário e as comissões correspondentes pelas vendas. E por ser uma pessoa cheia de preciosismo, cheia de perfeccionismo, o que ele fazia? Ele sempre tinha ali uma lista do que ele vendia, do valor da venda, daquilo que foi pago pelo cliente já foi liquidado, porque ele tinha acesso. Porque como a gente está falando de venda para governo, então a gente tem um portal da transparência que mostra o momento que foi pago, o momento que caiu na conta. Então ele sabia fazer toda essa análise, verificar e cobrar. E aí os valores, quando não chegavam a eles, não estavam em atraso, ele cobrava e aí chegava em determinado momento que o valor alcançava ele. Mas aquele percentual, ele já sabia também quanto que iria cair, porque já era o combinado anterior. Em determinado momento, as pessoas mudaram as regras, falando, olha, vai ficar diferente agora. Esse percentual sobre as vendas vai diminuir. E, gente, isso é algo muito agressivo, isso é algo muito ilegal. Por que muito legal, muito agressivo? Porque a gente está falando de algo que é salário, que é remuneração pelo trabalho. Então imagina vocês que trabalham com uma remuneração, já tem aquela expectativa, sabe quanto se dedicar no mês, vão receber aquilo. Uma pessoa que recebe variável também tem uma noção de quanto ela recebe, de quanto ela vende, de quanto ela produz. A partir do momento que eu reduzo o salário, a irredutibilidade salarial, a redução salarial é algo altamente vedado. É vedado pela Constituição Federal, então assim, é absurdamente quase impossível eu permitir uma redução de salário. E a redução de salário é algo muito agressivo porque aquela pessoa contava com aquele valor, com aquele salário, com aquela mensuração. E a partir de um determinado momento, ali no meio do caminho, a empresa quis mudar a forma de pagamento, reduzindo o salário dele. Se eu mudo a forma de percentual, falo, teu percentual já não é mais tanto, teu pessoal é tanto. Ou então acrescenta uma meta, só vai ter esse percentual se tu chegar em tal meta. Vou acrescentando obstáculos, né, que vão acarretar na diminuição do teu salário. Isso é uma redução salarial. Então, o que eles fizeram com ele no meio do caminho foi reduzir o salário dele a partir de um determinado momento e em um momento em que ele fez uma venda muito grande. Então, a gente está falando aí, obviamente, de um oportunismo inadequado. E isso fez ele debater, discutir, para que as coisas se mantivessem como havia sido combinado. E não deu certo, aí ele procurou a gente. A empresa, obviamente, ia alegar que ele nem era empregado da empresa, só que, felizmente, pela diligência dele, pela inteligência dele, ele trouxe vários documentos, né? Às vezes, não tenho aquele direito agora, mas eu consigo resguardar. Muitas vezes os nossos clientes me procuram e eu vou falar, por exemplo, olha, isso aqui está errado. Cliente, quando eu digo, às vezes é o cliente que ainda nem se tornou cliente. É alguém que veio até nós, fez uma pergunta, a pessoa faz uma pergunta para a gente no WhatsApp, eu vou lá e respondo para ela. E aquela circunstância é uma circunstância que de fato a empresa errou. Só que aquela circunstância em si não é suficiente, por exemplo, para a pessoa aplicar uma rescisão indireta, sair da empresa e procurar pegar o seguro-desemprego e procurar outro emprego. Ainda não é um erro intolerável, um erro muito grave, é um erro, tá? E esse erro dificilmente pode ser corrigido imediatamente, porque a empresa dificilmente vai querer dar o braço a torcer. Então isso é uma circunstância muito comum no contrato de emprego, que é a pessoa identificar erros que aquele chefe, patrão, está praticando. Olha, praticou um erro aqui, fez uma cobrança inadequada, né? Ela identifica isso
mas ela não consegue corrigir imediatamente, porque para corrigir precisa que ele reconheça que errou. Então, o empregado ele fica com as mãos atadas quando ele evidencia um erro, descobre um erro, mas ele precisa do empregador, do chefe dele, que ele reconheça o próprio erro e corrija e repare. Isso é muito difícil, que as pessoas dificilmente querem, né? Confirmar o seu próprio erro, corrigir, ainda mais alguém que é subordinado a ti. Olha a dificuldade que é a gente corrigir um erro durante o contrato. Por isso, por muitas vezes, a gente fala, olha, não é o momento, não é algo que, se tu sair, você precisa desse trabalho, você precisa desse emprego. Então, para uma pessoa realmente sair, procurar ajuda, tem que atingir o ápice ali da tolerância, da régua dela, e ainda mais, como a gente sempre vê aqui, vem de outras circunstâncias anteriores que foram deixadas de lado. Por exemplo, aqui nem o vínculo estava reconhecido, e mesmo assim isso não fez ele procurar a gente anteriormente. Foi o combinado que foi alterado que fez ele procurar a gente. E quando as pessoas procuram a gente por alguns erros que não necessariamente causam afastamento, o que a gente indica a elas? Olha, guarde isso, guarde essa prova, faça o registro, porque assim futuramente, lá na frente, se você não for reparado e você tiver o interesse de reparar essa circunstância, você vai conseguir. E ele fez isso. Ele também era uma pessoa que estava trabalhando quase que integralmente de home office. E isso é um grande problema. Justamente por isso que a gente não poderia cobrar ali as horas extras, porque não tinha uma fiscalização perfeita da jornada dele. Embora a gente conseguia ver pela troca de mensagens diárias, pelos horários sazonais, diferentes. A gente via essa questão. Mas pela ausência dessa possibilidade de controle dessa jornada, ficava difícil a gente pedir hora extra, ele está fora do regime de jornada. No entanto, ele não está fora de uma habitualidade, alguém que comumente está ali, que diariamente está respondendo, que é subordinado à empresa e que, inclusive, nas chamadas, nos documentos oficiais da empresa, os documentos oficiais da empresa, assinado pela empresa, vai o e-mail dele, ou seja, como funcionário, como parte da empresa. Então, ele era visto, era usado como funcionário, era subordinado aos donos da empresa, né, respondia a eles diariamente sobre o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer, as atividades do dia, né, os objetivos, a quem ele estava se reportando. Tudo isso fazia parte do contrato dele, né, da atividade dele. E recebia um valor ali que não era expressivo, assim, a licitação deve ser milhões. Não, não era essa questão. Tá? Até porque, né, a gente está falando de alguém que, como disse a vocês, por uma troca de percentual ali, foi suficiente para já abalar o sustento. Se você estivesse falando de um percentual em que está lá em cima e diminuiu um pouco, ele falou, não, espera lá, né? Eu vou manter porque ainda assim eu estou ganhando um valor muito relevante, que acontece muito com empregados que têm alto valor, acaba sendo diminuindo, impactado o salário dele, o que é altamente grave, lesivo, impedido, não se pode fazer isso, vedado, mas infelizmente acontece e pela necessidade, de custo de vida alto, mantém-se a relação. Lá na frente a gente sempre fala, olha, guarda essas informações, porque lá na frente pode pedir uma diferença aí por aquilo que, por exemplo, tu vendeu e o que estava combinado antes. Então, nessa circunstância foi o que aconteceu com essa pessoa e fez entrar a gota d'água ali que fez ele procurar a gente. E apesar de ser uma circunstância que não é, acontece com todo mundo, reduzir o salário, mas reduzir o salário é algo comum também, a gente enfrenta muitas vezes, infelizmente. No entanto, eu acredito que o combinado, né, quando a gente quebra o combinado daquilo que a gente teve uma troca direta sobre o combinado, eu acho que isso é uma gota d'água comum aos empregados. Porque a gente sente que tinha um acordo, às vezes ele nem verifica se aquela troca do combinado é tão grave assim em relação financeira, mas só pela palavra de eu não consigo mais confiar nessa pessoa, nesse meu patrão, porque a gente combinou uma coisa claramente, diretamente, e agora foi modificada. E isso é muito complicado. Os dois lados, né, quando acontece isso, se sentem muito violados, e aí quebra aquela confiança da relação de trabalho, porque toda relação contínua exige um certo grau de confiança.
Não tem como. E aí foge o valor monetário, né? Não é só mais o valor monetário, é a confiança. E aí quebrar a confiança de um idoso também não é uma coisa fácil. Eles levam para o coração, porque são pessoas pacientes, perdoam também com mais facilidade que um adulto, já viveram muitas coisas. Mas nessa circunstância aqui foi o que rompeu a relação de emprego. E ele procurou a gente construiu essa ação com esse apoio, com essa troca, com essa documentação. E tem mais um detalhe: quando a gente estava discutindo sobre valores de acordo, ele foi muito certeiro em dizer assim: eu não vou aceitar isso aqui. Eu quero ir até o final. Se precisar ir até o final, eu vou. E eu amo esse tipo de cliente, que é aquele cliente que ele fala assim, que é um cliente que ele não é explorado nessa circunstância judicial. Por quê? Porque muitos patrões, eles exploram o tempo contra o funcionário. Então ele sabe que ele vai pagar aquilo. Ele sabe que ele deve aquilo. Mas quanto mais tempo demora para o processo terminar, mais aquela pessoa fica ansiosa. Pode acontecer alguma coisa, ela já está sem a remuneração adequada dela, porque foi despedida bruscamente, ou teve que sair bruscamente diante de uma questão muito grave na relação de trabalho. Então, ela foi desligada bruscamente do trabalho, isso interrompe bruscamente o salário, e até o tempo da gente ter uma audiência, fazer um acordo, se não faz acordo, vai ter uma sentença, o empregado começa a se sentir numa situação emergente, meio, se ele não conseguir um emprego logo, ele começa a ficar desesperado. Se ele não tem uma zona de apoio, ele começa a ficar desesperado. E muitos patrões se aproveitam desse desespero para oferecer valores mais baixos do que aquilo que ele tem para pagar, justamente, né, com o intuito de, olha, tu está emergente, se quiser tu aceita, se não quiser, o problema é teu. Então, isso é algo comum na Justiça do Trabalho. E aí, quando a gente pega um funcionário, um ex-funcionário que ele fala assim, a gente vai até o final. Vou para ir até o final, eu vou para receber aquilo que eu mereço. A gente fica feliz porque a gente inverte essa roda. E a gente vê a pessoa do outro lado tentando usar isso e não conseguindo, é uma felicitação a nós. Por quê? Porque a gente vê essa situação de tentativa maliciosa ser frustrada. E isso nos felicita e a gente fica feliz de buscar o justo e a integralidade por quanto tempo tiver que lutar. Então, essa é uma circunstância que quando o nosso cliente fala bora para cima, não vamos fechar esse acordo que é irrisório, que é ofensivo, já falei aqui no Instagram sobre como tem ofensas judiciais veladas durante o processo, e às vezes oferecer uma aposta muito baixa é uma ofensa. Então, a empresa está tentando usar essa emergência do empregado, fazendo propostas ridículas. E que, infelizmente, por vezes, o empregado se sente tendente a aceitar diante da circunstância que ele se encontra. E a gente tenta ao máximo mostrar segurança de que aquilo a gente vai conseguir, que a gente vai conseguir algo muito melhor para ele mais à frente, que vale a pena lutar. E esse foi o caso desse cliente que falou assim, não, eu vou à luta, eu vou até o final. E infelizmente eu tive a notícia uma semana depois de a gente entrar com a ação dele que pelos filhos que ele tinha falecido. Mas aparentemente ele deixou aos filhos a mesma energia, a mesma vontade. Uma das filhas, inclusive, é advogada. E aparentemente eles vão até o final em busca disso, porque eles souberam, né, depois do fim da relação, o que ele passou e o quanto ele estava se sentindo injustiçado. E eu pretendo vencer essa ação. E acabei escolhendo ela para ser o episódio de hoje, para ser o episódio de hoje, nomeando ele de Patrício, porque é algo que é importante a gente salientar. Outros momentos vou trazer ações de pessoas idosas aqui também para falar. A gente já trouxe de pessoa com síndrome de Down, outras circunstâncias de empregos diversos, né, empregado doméstico, outras trabalhou em hospital. Então a gente está falando aqui de diversas circunstâncias, diversos trabalhadores, e é importante para que vocês se sintam abraçados, sintam afinidade, percebam que isso não acontece só com vocês,
para que vocês corrijam a régua de tolerância de vocês e para que vocês tenham um repertório de que a justiça ela é capaz de acontecer. E eu espero que ele esteja em paz e com a alma tranquila. E se estiver vendo isso aqui, que se sinta homenageado. Foi uma honra. E eu espero entregar esses frutos à sua família. É isso. Acho que o episódio de hoje bem sóbrio, bem diretão. Sem muito, o que você acha, qual foi o momento? Mas com uma homenagem também a esse funcionário que teve afinco e deixou para os seus filhos também esse afinco, essa vontade de fazer justiça. E felizmente a gente pôde receber esse processo e contribuir com essas pessoas que têm essa vontade, porque para a gente é uma felicitação poder esperar até o resultado mais justo, ao invés de se entregar em momentos anteriores pelo uso desse tempo, né, contra o empregado. É isso, a gota d'água de hoje.